Às vezes, o que mais nos assusta não está do lado de fora, não está na escuridão do quarto, nem nos olhos de alguém, mas dentro de nós mesmos. E talvez seja por isso que tantos evitam olhar para dentro. Porque no fundo, sabem que não vão encontrar só luz. Hoje nós vamos caminhar juntos pela vida e pelas ideias de Carl Gustav Jung, o pensador que ousou entrar onde poucos entram, no terreno profundo e silencioso da alma humana. Jung nasceu em 1875, na Suíça, numa época em que a ciência tentava explicar tudo o que antes era considerado mistério. Mas Jung nunca acreditou que o ser humano pudesse ser reduzido a números, diagnósticos ou comportamentos. Para ele, cada pessoa carregava um universo interior, cheio de símbolos, memórias antigas, forças invisíveis e histórias que atravessam gerações. Desde jovem, Jung sentia que havia algo pulsando dentro da psique humana que ninguém realmente compreendia. Ele cresceu cercado de livros, mitos, religiões e sonhos. E esses sonhos mexiam com ele de um jeito que parecia mais real do que o próprio dia. Isso o levou à psiquiatria, mas não aquela psiquiatria fria, mecânica. Ele queria entender o lado invisível do ser humano. E foi por isso que, mais tarde, se aproximou de Sigmund Freud. Freud era o grande nome da psicanálise e acreditava que a raiz dos conflitos humanos estava principalmente na repressão sexual. Jung admirava Freud, mas sentia que a mente era maior do que aquilo. Sentia que existiam camadas mais profundas, mais antigas, mais simbólicas, camadas que Freud não alcançava. Com o tempo, Jung se afastou. E não porque rejeitava Freud, mas porque sua mente seguia outro caminho. Um caminho mais amplo, um caminho onde os sonhos conversavam com mitos antigos, onde as emoções tinham forma, onde a psique era vista como um processo de evolução interior. E foi assim que Jung construiu sua própria visão, a psicologia analítica. Uma das ideias mais importantes de Jung surge justamente quando ele começa a observar aquilo que as pessoas escondem de si mesmas. Ele percebe que todo mundo carrega um lado que não gosta de mostrar, um lado que julgamos, que negamos, que evitamos, um lado que normalmente chamamos de ruim. Jung não gostava dessa palavra. Ele preferia chamá-lo de sombra. A sombra é tudo aquilo que você empurra para o inconsciente, os sentimentos que te incomodam, as emoções que você não quer admitir, os impulsos que você não sabe como lidar. A sombra não é apenas aquilo que a sociedade chama de mal. Ela também inclui aquilo que você, pessoalmente, rejeita. Para alguns, pode ser a raiva. Para outros, a vulnerabilidade. Para outros, o desejo. Para muitos, o medo, ou o orgulho, ou a inveja, aquela sensação silenciosa que você tenta negar, mas sente mesmo assim. O curioso é que, quanto mais você tenta enterrar a sombra, mais ela cresce. E o que é reprimido no inconsciente não desaparece. Ele volta. Volta nas nossas explosões emocionais, nas escolhas ruins, nos ciúmes que não conseguimos explicar, na irritação com pessoas que, no fundo, apenas refletem aquilo que não vemos em nós. Jung dizia que a sombra aparece sempre que você diz: "Eu jamais faria isso", ou "Eu não sou assim". A sombra é justamente isso que você acha que nunca seria. É o lado que você recusa, mas que existe e age, mesmo quando você não percebe. Mas Jung não via esse lado como maligno. Para ele, a sombra não é uma condenação moral. É uma parte natural do ser humano. É como o lado oculto da lua. Ele não deixa de existir só porque não está iluminado. A sombra não quer te destruir. Ela quer ser reconhecida, quer ser integrada. Porque enquanto você não olha para ela, ela olha para você.
E é nesse ponto que Jung apresenta uma das suas ideias mais profundas. A individuação, o processo de tornar-se quem se é. Não é ser perfeito, não é ser iluminado, não é eliminar defeitos, é ser completo. Individuar-se é o ato de reunir todas as partes de você mesmo, a luz e a escuridão, e deixá-las coexistir em equilíbrio. É aceitar que você é feito de contrastes, de opostos, de lados que se contradizem e se complementam. Para Jung, a verdadeira luz nasce quando você tem coragem de olhar a própria sombra. Não para julgá-la, mas para compreendê-la. Não para destruí-la, mas para dialogar com ela. Há algo muito importante nessa teoria. Muitas vezes aquilo que você mais teme em si mesmo é justamente aquilo que mais falta na sua vida. A raiva pode esconder sua capacidade de se proteger. O ciúme pode revelar seu desejo por conexão verdadeira. A arrogância pode esconder insegurança, a frieza pode esconder sensibilidade e a timidez pode esconder coragem não vivida. A sombra guarda partes de você que foram sufocadas, partes que precisam espaço para respirar. Jung acreditava que, se você ignora a sombra, ela age por impulsos, mas se você a reconhece, ela se torna força. E então chegamos a uma das frases mais poderosas de Jung. Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Não meditamos, não evoluímos, não crescemos apenas pensando positivo. Nós crescemos quando temos coragem de encarar a verdade, inclusive a verdade que nos incomoda. E talvez esse seja o maior convite que Jung deixou para o mundo. O convite de olhar para dentro, mesmo quando dentro é escuro. Porque a escuridão não deixa de ser parte do caminho, e às vezes é exatamente lá que encontramos a peça que faltava. Então, antes de tentar ser uma versão ideal de você, tente ser uma versão verdadeira. Observe suas reações. Observe seus julgamentos. Observe o que você evita, porque aquilo que você evita é justamente o que mais precisa ser visto. A sombra não é um inimigo. Ela é um guia, um símbolo, uma parte que ficou para trás e espera o momento de voltar. E quando você finalmente olha para ela, algo muda. Você se sente mais inteiro, mais honesto, mais humano. E é nesse momento silencioso e profundo que o processo de individuação começa. O processo de se tornar quem você realmente é.